A questão da articulação multi-escalar das políticas públicas, enfim, que é uma ideia que está lançada há muito tempo. Temos precisamente agora, acabámos de andar à volta do Rio+20, portanto, precisamente, há muito tempo já foi lançada esta ideia que nós temos que pensar globalmente para poder agir, de facto, localmente. E, no fundo, nós temos que considerar a necessária integração a dois tempos, quer numa perspectiva de integração vertical, quer numa perspectiva de integração horizontal das políticas e processos de planeamento territorial do turismo. Porque nós temos, está aqui a revisão, o Plano Estratégico Nacional do Turismo, mas ele articula-se naturalmente com o CREN, articula-se também com o instrumento que finalmente foi aprovado há uns anos, tardiamente, mas foi, porque foi aprovado, que é o PNPOT, o Programa Nacional de Política de Planeamento do Território. Enfim, num plano, numa hierarquia em cascata de planos, de facto é o chapéu de tudo isso, é a umbrella de tudo isso, embora, curiosamente, nós já tínhamos todos os outros planos aprovados, muitos dos outros aprovados, e, de facto, a umbrella, aquela que verte indicações para os planos abaixo, foi tardiamente aprovada, mas está aprovada e, portanto, também tem a ver com isso. E depois toda a estratégia, digamos, de desenvolvimento sustentável. Retive este, haverá outros, mas retive estes são importantes. E, portanto, nós temos que atuar a várias escalas, articulando a cada uma das escalas, à escala nacional, à escala regional, à escala municipal. E nós sabemos como, de facto, designadamente à escala municipal e local, aquela que porventura interessa mais a quem está aqui, nós sabemos como existe uma sobreposição de competências e uma sobreposição de planos. Há parcelas do território onde, de facto, se sobrepõem 12, 13, 14, 15 instrumentos de gestão do território, cada um com as suas hierarquia e prevalência sobre os outros, mas, em todo o caso, criando, digamos, alguma conflitualidade e alguma complexidade na morosidade do processo. Segundo tópico, ao nível da avaliação das políticas e das dinâmicas dos territórios turísticos. De facto, todos nós sabemos, já foram montados, alguns funcionam melhor uns do que outros, mas, de facto, há um conjunto de observatórios que são indispensáveis no sentido de nos medir da informação à escala que nós precisamos. Há um conjunto de indicadores macro muito importantes, haverá outros a uma escala mais territorializada, de caráter mais local, mas, de facto, há um conjunto de indicadores que nós precisamos mais desagregados. Não precisamos de muito, mas precisamos de uns quantos que nos permitam, de facto, fazer a monitorização, a avaliação daquilo que são as dinâmicas, as tendências pesadas do turismo e as dinâmicas das iniciativas públicas. Por outro lado, avaliar em termos de grau de excelência dos próprios destinos turísticos. Há, de facto, todos conhecem, há um conjunto de sistemas, um conjunto de medidas que têm sido propostas também nesse sentido. Portanto, digamos, nós temos as ferramentas aqui, temos os instrumentos, temos que, porventura, aproveitá-las, levá-las à prática de forma mais sistemática. A questão da avaliação dos impactos, como nós sabemos, o turismo, até pela importância que tem enquanto atividade económica no mundo, na sociedade e pela forma como se materializa no território, tem, de facto, múltiplos impactos, efeitos e depois impactos, e que nós temos que os avaliar nas múltiplas dimensões e nas múltiplas articulações da complexidade que tem. Alguns estudos, como nós sabemos, existem, estudos de caráter regional, alguns estudos também globais, mas, de facto, temos que o fazer como uma prática também regular. Ao nível da concepção e implementação dos IGTs, os tais instrumentos de gestão do território. Nós sabemos que, desde há muito tempo, que nós temos um edifício português que é complexo, mas tem, de facto, várias idiosincrasias. Nós temos, de facto, o conjunto dos instrumentos dos planos diretores municipais, que é verdadeiramente aí que materializa o modelo de ordenamento do país. Tudo o resto são orientações estratégicas. O próprio PNPOT, Programa Nacional de Ordenamento do Território, define um modelo global no mapa, que é uma escala A4, digamos assim, que define quais devem ser as grandes tendências. Mas depois, tudo o resto se materializa no território em termos de uso do solo, a partir do PDM e da cascata que está associada aos PMOT, aos Planos Municipais de Ordenamento do Território, planos de urbanização e planos de pormenor. E, enfim, embora com a idiosincrasia de alguns planos de diretores municipais tenham levado 10, 12, 13, 14, 15 anos a ser aprovados, e certamente quando foram aprovados já estavam muito longe da realidade com que foram fundamentados. Também temos em revisão alguns planos que já se começam a arrastar. Apesar disso, nós temos, de facto, todo esse conjunto e temos, finalmente, também o Programa de Ordenamento do Território. E temos algumas mudanças que existiram. Por exemplo, eu não me canso de referenciar aquilo que tenho aqui dois exemplos, que é o plano, chamado PROT, Plano Regional de Ordenamento do Território, neste caso da área metropolitana de Lisboa,
do lado esquerdo temos aquilo que é a carta 1 para 100 mil, digamos assim, do plano dentro de uma primeira geração de próteses e, naturalmente, como foram planos de muita dificuldade de serem aprovados, porque, de facto, se materializavam imagens de ordenamento, se propunham aos interesses daquilo que eram as próprias câmaras e, portanto, só foi possível, no fundo, começar a aprovar e desenvolver muito destes planos depois de eles passarem para planos de caráter mais de orientação estratégica, que é o que temos do lado direito. No fundo, nós passamos, eles estão exatamente na proporção da escala visual a que são realizados. Nós temos de um lado como eram e como passaram a ser, e claro, o que nós temos do lado direito é uma simples infografia e dentro daquela infografia cabe, de facto, tudo dentro daquele rasgo. O erro, porventura, é quando alguns serviços da administração se põem a aumentar, a dar amplitude àquele da direita para sobrepor àquilo que são os ajustamentos do plano diretor municipal, porque, de facto, uma coisa é nós termos um gesto no sentido de criar um corredor verde, por exemplo, outra coisa é dizer, não, neste plano, nesta infografia está a dizer que o corredor é exatamente aqui. Não, não deve ser ali, de facto, dessa forma, mas não há tempo para falarmos disso. Mas chamava a atenção para isto, para esta complexidade. Por exemplo, precisamente aquele plano, o chamado PROT-AML de 2002, que foi aprovado já com uma grande simplicidade, chegou a ter um conjunto de normas gerais, de ordem 149 normas, mas tinha 200 normas específicas, 47 ações urbanísticas, 18 parâmetros de acompanhamento e avaliação, ou seja, um total de 414 orientações para fazer cumprir o plano. E o que acontece? Contudo, e quando o plano é aprovado, havia 2 anos, um prazo de 2 anos, para ser vertido para os planos a seguir, que eram os planos diretores municipais. 6 anos depois, ainda nenhum plano diretor municipal da área metropolitana de Lisboa tinha, de facto, vertido qualquer uma daquelas normas. Também, há uns anos, eu avaliei, pela primeira vez, os primeiros 10 anos do PROTAL, do Plano de Ordenamento do Território do Algarve, comparando precisamente aquilo que eram os modelos, o modelo global de ordenamento do território que estava consagrado no PROTAL com aquilo que era o somatório dos vários modelos de ordenamento do território consagrado nos PDMs. E, como vêem, há diferenças assinaláveis relativamente àquilo que eram, de facto, as opções em termos de ordenamento do território. E todos os instrumentos estavam formalmente em vigor. De facto, há aqui estes problemas e esta complexidade. Também, da mesma forma, como nós sabemos e como nós pensamos aquilo que são os instrumentos, está aqui o plano de ordenamento do Alqueva, eu fiz um pequeno exercício que foi pegar em alguns instrumentos e verificar o seguinte. Pegámos uma série de instrumentos que têm a ver com o turismo, o Plano Nacional de Turismo, o PROTAL, que também tem conjunto de indicações, o da primeira versão, o da segunda, o PROTAL do litoral alentejano, que é onde se define, de facto, as 7 ADTs, áreas de desenvolvimento turístico, e os 4 núcleos de desenvolvimento turístico, o PROZEA do Alqueva, que criou grandes expectativas de desenvolvimento turístico, o PROT-OVT, etc. Um conjunto de instrumentos diferentes. E verificámos precisamente o seguinte. Há um conjunto, enfim, houve mais de 2 dezenas de conceitos sobre desenvolvimento turístico que se aplicam ao turismo. Alguns têm exatamente a mesma designação, ou designações muito parecidas, mas conceitos completamente diferentes. Núcleos de desenvolvimento turístico, por exemplo, núcleos turísticos, núcleos de desenvolvimento económico ou núcleos de recreio. Quer dizer, nós temos também que fazer um esforço, e aí somos nós, academia, somos nós, administração pública, somos nós, técnicos, no sentido de os conceitos terem que dizer exatamente a mesma coisa. Não podemos andar sempre a inventar conceitos, temos que simplificar os conceitos e que eles, de facto, se tornem claros para todos nós o que é que estamos a dizer, senão depois dá isto tudo. Nos sítios é uma coisa, noutros sítios é outra, os instrumentos sobrepõem-se e cada um interpreta da sua maneira e dá o ordenamento que nós sabemos. O segundo aspecto tem a ver com a necessidade de incremento de processos de contratualização, penso que é importante, desenvolvimento e ordenamento de espaço turístico, que é uma ideia já antiga. A própria construção do plano, na altura do imprimento do Ministro da Penina, em 1973, já o levou à prática. Portanto, eu julgo que é, de facto, uma ideia que temos que considerar. E está previsto, desde logo no decreto de 2007, os contratos para o planeamento. E também esta via da contratualização, desde que formalizada e desde que escrutinada, ela própria é, de facto, um bom mecanismo de participação e de concertação de interesses. Outro aspecto tem a ver com esta simplificação das rotinas processuais e burocráticas. Todos nós falamos disso, na conversa de café, em todo lado aproveitamos para dar mais umas picadinhas no sistema. Mas a realidade é que, de facto,
evoluiu-se também muito, já simplificaram alguns aspectos e muitos deles pelos instrumentos, desde logo na gestão do território, por exemplo, tudo tem a ver com as novas tecnologias e os sistemas de informação geográfica. O próprio turismo, Portugal tem um SIG na área do turismo que facilitou muito no sentido de visualizar e de compreender. E também criou esta SGPI, esta plataforma eletrónica, que no fundo é uma plataforma que pretende aproximar o turismo de Portugal aos seus destinatários, aos clientes finais. Apesar de tudo, quando nós olhamos para aquilo que são, de facto, as grandes avaliações, eu tive o cuidado de vir agora ao último relatório da Global Competitiveness Index, Portugal continua a ocupar a 45ª posição em 142 países do ponto de vista da burocracia. Não é? E o fator, a ineficiência, do ponto de vista da complexidade, dos problemas que têm a ver com o negócio, com a realização do negócio, e a ineficiência burocrática, é de um dos fatores mais penalizantes, pesa 16,5%. Melhorámos um pouco, porque no relatório anterior era à volta de 20% e era o segundo. Agora já está em terceiro lugar. Portanto, temos ainda um caminho a percorrer, porque ninguém pode, de facto, estar 4, 5 anos à espera que seja aprovado o seu projeto. Quando foi aprovado, já não é, já não interessa, o negócio já não faz sentido, já está fora de contexto. Ao nível da sustentabilidade dos territórios turísticos, muito rapidamente. Esta palavra de sustentabilidade é uma palavra que ela própria já está muito gasta. Não é? Há uns tempos nós, inclusive, começámos a falar muito em desenvolvimento sustentável. Não há desenvolvimento se não for sustentável, portanto, é dizer o mesmo. Ou há desenvolvimento ou não há. Portanto, dizer sustentável é juntar mais qualquer coisa. Portanto, entrou na ordem do dia. Hoje em dia, enfim, mas como quer dizer tudo, também acaba por não dizer nada, não é? Todos nós sabemos que há um conjunto de orientações e sabemos o que é que não queremos para o turismo, não é? Em termos do processo de sustentabilidade, e há um conjunto de orientações que vêm desde o tal famoso relatório de Brundtland, das Cimeiras da Terra, etc., e que o próprio turismo também adaptou nas suas cartas. Portanto, todos temos a noção do que é que se pretende. Eu diria que palavras como ecoeficiência, por exemplo, são mais importantes e têm mais a ver com aquilo que provavelmente vão discutir nos painéis seguintes. Mas também tem muito a ver com algumas técnicas de aproximação. A questão das capacidades de carga. As capacidades de carga que podem ser vistas de várias formas. Nós desenvolvemos muito nos últimos anos, aplicado, por exemplo, aos planos de praia, no âmbito dos POCs, dos planos de ordenamento de ordem costeira. Mas elas são mais do que isso. Eu falarei disto um pouco mais à frente, porque elas podem ter, de facto, várias vertentes. Há uma capacidade de carga ecológica, há uma económica, há uma psicossocial e há uma cultural também. E depois sabemos como, pelas experiências, pelo benchmarking que se faz noutros países, por exemplo, pelos canadianos e norte-americanos em geral, como estas capacidades de cargas também podem ser elas próprias mudadas, alteradas, ajustadas em função do diálogo com as populações, com os territórios, em formas de planeamento mais participativo. E nós sabemos como, por exemplo, em áreas de reserva integral onde não é possível o pisoteio, naturalmente, para não destruir, para não prejudicar plantas ou animais, mas se às vezes fizer uma simples passagem, só para vos dar um exemplo, a meio metro acima, já é possível também usufruir, porque, enfim, só faz sentido também nós preservarmos, definirmos que há áreas protegidas, se, enfim, elas tiverem dois fins, um deles é o da proteção da biodiversidade, mas o outro é também do usufruto das próprias pessoas. Ao nível da qualidade dos territórios turísticos, gostaria de dizer o seguinte. Nós temos alguns territórios turísticos, de facto, de qualidade, que alguns deles já foram projetados há muito tempo. Mas também temos... muitos deles são uma espécie de ilhas de qualidade. Basta olhar para o território do Algarve, do litoral algarvio, que nós encontramos ilhas no meio do caos urbanístico, não é? Mas temos, de facto, essas ilhas. Agora, o caos perturba essa própria imagem da qualidade. Também sabemos que há territórios que já não podem ir além disto e, portanto, só podem estar numa trajetória de recuperar. Eu dou sempre o exemplo da Quarteira, porque a Quarteira é um exemplo de um território que foi formatado como a imagem de um subúrbio, porque a urbanização é desse tipo, mas, neste momento, é um território que só pode recuperar, até, desde logo, por este gesto de construção do passeio marítimo. O Polis, porventura,
em alguns locais, há uns mais bem-sucedidos, há outros bem-sucedidos, isto levar-nos a uma grande conversa. Nós sabemos que houve também um excessivo replicamento daquilo que foi o modo de construir esse espaço público, o mesmo tipo de equipamentos, etc. Também tem a ver com as empresas que existem no mercado, etc. Mas, de facto, deu-se alguns avanços em termos daquilo que foi a melhoria dessas imagens. Mas há também a questão da certificação. Eu acho que é importante passar esta imagem da certificação. Há bocadinho falou-se da bandeira azul. Precisamente é uma forma, enfim, com todos os problemas e algumas dúvidas que existem, é um passo importante. É importante nós termos essa segurança da qualidade das águas da praia. Mas podemos ir um pouco mais longe com este conceito da Quality Coast, que de facto é mais do que a simples praia, não é? É também o território. Ou podemos ir um pouco mais longe com aquilo que já existe noutros domínios, como por esta abordagem de Cultural Heritage Management, que no fundo que está basicamente vocacionado para pôr à porta de museus, de hotéis, de sítios mais localizados, mas pode ser visto em termos de território, porque no fundo classifica e permite percepcionar diferentes valores. Serviços oferecidos, informação transmitida, capacidade de conservação, etc., etc. Ao nível da valorização e fruição turística do património construído, que é outro aspecto importante. Nós temos, de facto, feito um esforço de recuperação de vários imóveis com valor patrimonial e alguns deles, inclusive, tentando integrá-los nas cadeias de valor de determinados produtos turísticos. Temos, por exemplo, o caso da Casa dos Bicos, que, entretanto, onde se foi instalada a Fundação Saramago, temos, no caso, o Museu da Eletricidade, na antiga Central Elétrica de Lisboa. Também fizemos algum esforço, e estes sim muito relevantes do ponto de vista do território, pela sua abrangência, de recuperação dos centros históricos, que tem várias facetas. Tem uma que pode ajudar ao turismo e depois tem outra que tem a ver com de facto, a inclusão social, a reabilitação de capital fixo, mas tudo isto está, no fundo, está relacionado. Fizemos isto também para as frentes de água, como nós sabemos, com vários instrumentos, e é importante, e é importante porque também, se nós observarmos, é uma tendência que está a acontecer um pouco por todo o mundo, como desde Melbourne, Singapura, Baltimore, às Docklands, etc., etc. Sim, senhor. A questão das aldeias históricas já falámos, mas apesar disso há coisas... Eu dou aqui 2 exemplos, que acho que não são pontuais, mas são mais do que isso. Tem a ver com 2 Finisterras, que eu acho que é um crime de lesa majestade nós mantermos, por exemplo, Cabo Especial ainda nestes termos, que é um sítio onde vão milhares de pessoas, é um sítio mágico. Ou Sagres, por exemplo, Sagres, onde vai 1 milhão de visitantes ano, não é? Onde há a tal suposta memória do infante, não interessa se lá esteve ou não. Em Loch Ness, supostamente viu-se um dia um monstro e, de facto, tornaram aquilo um grande atrativo. Portanto, em Sagres não pode haver apenas um padrão, que ainda por cima foi posto por os rotários, a dizer que a memória do infante. Tem que haver mais do que isso. Por outro lado, passando um pouco mais rapidamente a ideia de que, apesar disto tudo, nós temos de estar conscientes de que nem todos os recursos patrimoniais interessam, de facto, às cadeias de valor turístico. Este é o exemplo do Plano de Desenvolvimento Turístico do Alentejo, também fizemos, em que, de facto, só uma pequena parte é que interessa. Portanto, isto pressupõe também atuar ao nível da sinalização turística, da interpretação turística, da integração em rotas turísticas, não é? E não podemos ter coisas destas. Uma coisa é preparar, uma coisa é recuperar os locais, preparar as pessoas, mas depois não podemos ter, quando o turista chega, não podemos ter a igreja ou o museu fechado, não é? Temos que adequar também às horas e muito menos podemos ter coisas destas, escritas assim, não é? Pedimos desculpa pelo incómodo, encerramos por motivo de férias a funcionária, obrigado. Portanto, isto pressupõe, de facto, novos modelos de gestão do património, como nós sabemos. Ao nível da competitividade e inovação dos polos turísticos, muito rapidamente, todos estamos conscientes que competimos num turismo cada vez mais global. Não é? Nós próprios, enfim, à nossa escala, dermos, de facto, alguns passos. Mas eu acho que o que é importante, independentemente disso, mais até de replicar aquilo que outros fazem, que nós não podemos, de facto, não conseguimos replicar, não é? Nós temos que ir fazendo, beber, talvez, naquilo que é interessante. Por exemplo, os espanhóis em La Rioja têm feito um esforço de inovação e melhoria, mas sempre valorizando aquilo que é a essência da região La Rioja, que é a questão do vinho e do enoturismo, e inovaram, enfim, com as novas catedrais do vinho que criaram. Finalmente, 4 tópicos, digamos, porque julgo que também é esse o rap que nos foi lançado. Como é que a academia, e nem estou, enfim, numa atitude corporativa, não estou a falar
em nós, que somos geógrafos, nem propriamente só na Universidade de Lisboa, a Academia em geral, mas também em nós, que estamos interessados em de facto, envolvermos mais disto, como é que a Academia e os players do turismo podem, de facto, participar. Eu julgo que pus apenas aqui 4 tópicos, podem ser muito mais, até decorrentes daquilo que disse atrás. De facto, podemos envolver-nos muito neste aspecto do espaço público. O espaço público é muito importante, de facto, para a qualificação dos locais turísticos. Intervir sobre os passivos, estudar e intervir sobre os passivos urbano-turísticos, e há, de facto, novas metodologias de planeamento e de ordenamento do território e desenvolver uma investigação transversal. Muito rapidamente, sobre este primeiro tópico, de desenvolver programas de qualificação dos destinos turísticos alavancados por parcerias e ancorados na valorização do espaço público. De facto, são muito importantes e aqui podem haver vários tipos de parcerias entre privados, públicos, universidades, etc, etc. Às vezes as soluções são relativamente simples e a valorização do espaço público é fundamental para a imagem dos destinos. Um exemplo, por exemplo, um simples exemplo, às vezes são coisas muito pequenas. Vou-vos dar um exemplo de um plano que eu acabei de participar, que é o Plano de Desenvolvimento da Área Metropolitana da capital argelina, da Argel, onde simplesmente, teve também, por exemplo, o Gonçalo Biro, o Augusto Mateus, etc., connosco, e, no fundo, o que se fez foi elencar 6 ou 7 diagonais, como estão aqui marcadas, diagonais como exemplo, como pedagogia de intervir e valorizar essas diagonais, porque elas têm um efeito, de facto, alavancador do resto das iniciativas na própria cidade. Isto pode ser transposto para várias cidades, para vários territórios turísticos. A questão dos passivos urbano-turísticos, de facto, olhando para aquilo que é, e para aquilo que a crise, para as marcas que a crise vai deixar, nós temos, de facto, pensar como podemos minorizar alguns impactos nestes passivos urbanísticos que nós temos. E como podemos, por exemplo, pegar em alguns não lugares que, de facto, se criaram nos últimos 20 ou 30 anos, este é um bom exemplo, de Val da Telha, haverá muitos outros no país, e também, da mesma forma que há muitos jardins de candeeiros, são aqueles projetos abortados, mas quando a infraestrutura foi feita, que têm que ser, de facto, recuperados como passivo e integrados dentro dos tecidos urbanos. Nós temos que conter este sprawl, olhando para este litoral algarvio, onde, ao abrigo dos loteamentos da lei dos anos 60, cada um construiu a seu belo prazer, como se vê aqui, uns em linear, outros em redondo, outros em espiral, cada um achou que podia desenhar de uma forma que lhe apetecia a ocupação do território, mas depois deu isto. De facto, nós hipotecámos a possibilidade de usufruir de um passeio ao longo do litoral algarvio e destas disfuncionalidades que é para ir andar a 20 km, temos que andar 30 ou 40 sempre, enfim, virando à esquerda, virando à direita, para poder avançar. Portanto, nós construímos aquilo que, enfim, é uma espécie de urbanismo patchwork, não é? Patchwork, daquele do outro, cada um juntou o teu tecido. Estou mesmo a acabar. A ideia, voltando às capacidades de carga, que nós, de facto, o que é importante, não apenas orientadas para aquilo onde elas foram desenvolvidas, em termos das praias, mas elas podem ser vistas a várias escalas, em todos os domínios, para todos os territórios turísticos, para hotéis, para museus. De facto, nós temos que pensar nesses termos. E pensar também que, de facto, o desenvolvimento turístico é um sistema complexo, com vários fatores, como nós sabemos, e que, cada vez mais, existem modelos, e aqui sim, nós temos, por exemplo, quem está a investigar nestes termos também no IGOT, na nossa universidade, por exemplo, explorando novas ferramentas que, de facto, permitam reorientar, ver os efeitos, cenarizar, no fundo, os efeitos de determinadas decisões, como é que elas influenciam ou não só a ocupação do território, mas como a orientação dos fluxos turísticos. Portanto, a investigação tem que ser transversal. Eu diria que, por exemplo, há binómios como este do turismo com a saúde e o bem-estar. Ou, por exemplo, turismo, natureza, paisagem, serviço de ecossistema, que ainda tem-se vindo a estudar, mas não estão suficientemente estudados, aprofundados. Há aqui uma margem de negócio que me parece muito relevante. E, finalmente, um exemplo, também tem a ver com a academia, porque neste caso é um caso concreto, teve a ver com de facto, que é a importância hoje do garden turismo na Madeira. Que há uns anos, a Madeira sempre foi um sítio de flores, etc, etc. Mas, hoje em dia, há, de facto, um conjunto de procuras alternativas na Madeira, fundadas em hotéis que apostaram claramente
este domínio do Garden Turismo, e além das levadas, que é outro, e que no fundo foram estudos, neste caso é um colega nosso concreto, que batalhou durante 3 anos e tem ajudado, no fundo, a construir esta espécie de jardim botânicos que é muito apetecível para ingleses, para irlandeses, para escandinavos, etc, etc. Portanto, no fundo, era isto que eu vos queria dizer, de uma forma muito rápida, e tentando um pouco mais ajustar esta conversa mais do workshop, embora, enfim, metade disto estava preparado para uma conferência, portanto, peço desculpa. Muito obrigado.